que Deus tem colocado nas suas mãos, e nós vimos que Ele faz com alegria, com seus companheiros, estão aí mencionando este trabalho tão especial, tão importante, fundamental e um dos principais motivos pelo qual a igreja ainda está na face da terra. Missões, né? Como já foi falado, missões está no coração de Deus, porque Deus ama as almas, né? Quando se fala de missão, se fala de amor, né? Jesus morreu por amor aos perdidos, os quais nós fazíamos parte deste grupo, e hoje nós estamos aqui dando glória a Deus, dizendo aleluia, porque um dia alguém se dispôs a deixar a sua parentela, a deixar os seus familiares e aceitar o ID de Jesus e vir para o Brasil trazer o Evangelho. E hoje nós estamos aí, essa grande multidão que é a igreja, que está no Brasil glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque um dia alguém atendeu um chamado missionário. Então é uma alegria imensa poder estar participando deste trabalho nessa noite, porque falar de missão é falar de algo maravilhoso, né? E aqui então Deus me deu essa palavra, essa mensagem, colocou no meu coração, e eu até falava ali com auxiliar irmão, auxiliar ou diácono? Auxiliar irmão Maciel, né? Tanto El que a gente acaba se esquecendo, né? Maciel. E quando os irmãos começaram a cantar aqui, o grupo, né? Falaram de trombeta, eu mostrei para ele, é Deus que está nesse negócio, né? Agora vem a minha esposa, canta de trombeta também. Então nós queremos falar um pouquinho do que o profeta Joel viveu com Deus, o que o povo de Israel viveu nessa época aqui do livro do profeta Joel. Um assunto muito tremendo, muito forte, muito grande. Eu acredito que o Espírito de Deus mais uma vez vai nos despedir edificados deste lugar. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas nessa noite, meu irmão e minha irmã. Você que está nos visitando nessa noite, eu já quero te declarar que o propósito de Deus para você, para nós aqui nessa noite, é que nós volte para casa edificados. O que é isso, presbítero irmão Fabrício? Ser edificado. Deus, Ele quer construir na tua vida. O Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar, Ele quer fazer algo na tua vida, que você volte para casa dizendo: eu fui abençoado, eu fui abençoada, porque esse é o propósito de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus, Ele não reúne o seu povo em vão, não reúne à toa. Quando Deus reúne o seu povo, a Bíblia diz que Jesus, Ele falou: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, eu estou no meio, irmão Éder. Jesus está no nosso meio nesta noite, pela pessoa do Espírito Santo. Quem sabe tu entrou aqui nessa noite lutando, cansado, decepcionado, eu quero te dizer, o Espírito de Deus vai te despedir daqui mais tranquilo, mais leve, porque Deus está neste lugar. Aleluia! Oh glória, coisa boa é ser crente. Se você que está nos visitando não sabia, não sabe o que é ser um cristão evangélico, eu já vou te dizer, é uma coisa muito boa é ser crente. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. Se tem uma coisa para ser bom na face da terra, é ser crente. Aleluia. Eu tenho falado isso, pastor, aonde eu tenho passado, porque graças a Deus nós conhecemos um pouquinho do reino de Deus pelo lado de dentro. Conhecer pelo lado de fora é uma coisa, mas conhecer o reino de Deus, os céus pelo lado de dentro, meu querido e minha querida, tu nunca mais é a mesma pessoa, porque Deus vem morar dentro de você. Aleluia! Então por isso que eu declaro, ser crente é muito bom, e eu vou dizer o porquê. Antes de entrar na mensagem, eu vou declarar. Quem sabe você não sabia que é bom ser crente, eu vou te dizer que é bom ser crente. Mas antes disso eu vou te dizer, tem muita coisa que é bom ser, e já foi falado aqui na boca do irmão Marquinhos. Aleluia. Sabe o que é bom ser? É bom ser um doutor, Maciel, um doutor de medicina. É algo muito bom, tem um bom salário, né? Tem um padrão de vida na sociedade.
lá vem o doutor, aleluia, todo mundo se curva para um doutor, porque um doutor, aleluia, ele pode salvar uma vida, é um dom que Deus deu para essa pessoa. Ser um advogado, é muito bom ser um advogado. Por quê? Porque às vezes, irmão Juninho, chega alguém com uma causa impossível, eu vou perder todo o meu patrimônio, está tudo indo pelo ralo, tudo indo por água abaixo, aleluia, e tu encontra um advogado de verdade, um advogado bom, e tu bota a causa na mão dele, ele vai fazer de tudo para te ajudar. Ser advogado é muito bom, aleluia, mas tem algumas coisas que também é bom. Ser um deputado, pensa ser um deputado, o salário é bom também, é o seu deputado, entra lá no meio da sociedade, todo mundo, chegou uma autoridade, se chegar um deputado tem que arranjar uma cadeira especial, porque chegou o deputado, o vereador, a mesma coisa, o presidente da cidade, se chegar o presidente da cidade aqui, o culto para um pouquinho, vamos fazer reverência, porque o presidente da cidade, é bom ser presidente da cidade, tem coisa melhor que presidente da cidade. Juiz de direito é algo muito bom, ser um juiz de direito, o Espírito de Deus está poderoso aqui. Por quê? Porque um juiz de direito, se ele está na linha, ele bota o ex-presidente na cadeia. Louvado é o nome de Jesus. Mas vou te dizer uma coisa, eu prefiro ser crente, eu prefiro adorar a Deus, eu prefiro glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Se Jesus voltar agora, fica juiz, fica presidente, fica doutor, fica advogado, só vai subir quem tem o nome escrito no livro da vida. Louvado é o nome de Jesus. Eu prefiro ser crente. Por isso é que é bom ser crente. Dá para dar um glória a Deus? Dá para dizer um aleluia? Jesus está neste lugar. Irmão, não sei o que ia ser da minha vida. Pois é, meu querido, pois é, minha querida, hoje se tocar a trompeta, tu vai parar no céu. Oh glória, enquanto muitos estão se batendo, Marquinhos, por causa do mundo da política, nós estamos esperando Jesus voltar. A nossa vida, irmão Márcio, não está na mão da política, a nossa vida está nas mãos de Jesus. Dá para dar um glória a Deus? Dá para dizer um aleluia? Deus está nesse lugar. Coisa boa é ser crente, irmão Silvio, sentir a presença de Deus. Deus está nesse lugar. Oh glória, coisa boa esse crente. Mas muito bem, meus irmãos, vamos para a palavra. Então o profeta Joel, usado por Deus, Mongersino, inspirado por Deus, o Joel teve uma experiência muito forte, irmãos, porque nessa época aqui o povo estava vivendo uma catástrofe, vamos dizer assim, uma situação muito difícil, muito ruim, porque eles enfrentaram uma peste de lagosta, era um gafanhoto, uma espécie de gafanhoto. Isso aconteceu 835 a 805 antes de Jesus. Era essa a época do livro do profeta Joel. Então a lagosta tinha invadido as plantações, até a semente tinha se perdido. Eles estavam vivendo uma catástrofe. Preste atenção no que Deus vai falar com nós nessa noite. Eles estavam vivendo uma decepção na nação, tudo estava perdido. Deus vai falar forte com nós aqui nessa noite. Tudo estava perdido, mas para o crente não estava perdido, pastor Deus. Para quem é crente, o negócio parece que está dando tudo errado. Aleluia, até Jesus se apresentar. Amém? Então o profeta recebe essa mensagem de Deus. Olha o tema do livro do profeta: o julgamento e a graça de Deus. Olha o mistério. O mesmo tempo que Deus julga, Deus manda a graça. Porque Deus estava julgando os pecados do povo de Israel, mas ao mesmo tempo Deus estava prometendo a graça, a misericórdia, o perdão. Aqui nós entendemos quem é Deus, irmão. Porque eu vou falar um pouquinho o que Deus está me mostrando aqui nessa noite. Muitas vezes, irmão Vino, sabe por que a gente não ganha mais alma para Jesus? Por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da arrogância. Por isso que muitas vezes nós não ganhamos mais alma para Jesus. Sabe por quê? Porque lamentavelmente o que aconteceu com o judeu, que o irmão Marquinhos já falou aqui, que eles tinham uma indiferença, a irmã também leu a palavra, contra o samaritano, e isso acontece hoje ainda.
Por que, irmão Fabrício? Sabe por quê? Porque tem crente que bate no peito. Não, eu sou crente, eu sou da Assembleia de Deus, mas 2, 3 semanas atrás eu vi isso. Eu sou da Assembleia de Deus, e eu acho que é só a Assembleia de Deus que vai para o céu. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Eu não consigo acreditar que em meio ao século 21, está aqui esse querido, ó, com a lição da revista, e tem crente que ainda não conseguiu entender o que é o Evangelho. Irmão, levanta tua mão para o céu, por gentileza. O Espírito de Deus, Ele quer te conscientizar o que é amor de Deus. Porque às vezes parece que a gente quer a salvação só para nós. Não, meu querido, a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo, aleluia, a humanidade, Deus, Ele entregou, Ele deu o seu Filho, não emprestou, não alugou, não financiou, Ele deu, para que todo aquele ou aquela que nele cresce, tivesse a vida eterna. Para de olhar para o defeito dos outros, e olha com amor para as almas. Amém. Essa igreja poderia estar repleta de gente, porque, mas aquele lá eu acho que não vai ser crente nunca. Aquela ali na igreja bem capaz. Tu está negando o poder de Deus. Tu está dizendo que Jesus não pode salvar. Deus pode salvar o pior dos pecadores, disse Paulo. Mas às vezes o Fabrício não, bem capaz de convidar aquele ali para a igreja. Olha, ela não sai do boteco, está todo dia na boca de droga. Como é que vai aceitar Jesus uma coisa dessa? Irmão, o nosso Deus, já foi falado aqui, para Ele não tem protocolo. O Espírito de Deus, eu vou profetizar para você nessa noite, Ele quebra o protocolo da acepção e salva as pessoas que tu diz que não tem salvação. Eu já vivi essa experiência. Não que eu não quisesse ganhar as pessoas, não, porque eu dizia, mas misericórdia, olha lá quem está na igreja, de me apavorar, de me espantar com o poder de Deus. Porque é isso que nós temos que entender, meus irmãos. Deus salva quem Ele quer. Para de botar tropeço na frente das pessoas. Não ouvindo? Deus está poderoso aqui. Aleluia. Porque às vezes o Fabrício fica botando problema para as pessoas encontrar Jesus. Não. Se ele fizesse assim até dava, mas daquele jeito não vai dar. Irmão, nós temos que parar. Já foi falado e eu vou repetir. O Espírito de Deus está poderoso aqui nessa noite. O Espírito de Deus vai dar o 2026 para nós, irmão Vino. Abençoado, louvado é o nome de Jesus. Meu Deus, que mistério que está aberto aqui. Vou tentar. Tocai a buzina em Sião. Vamos dar uma introdução aqui. Tocai a buzina em Sião. O que é tocar a buzina, irmão? É anunciar, é manifestar, é proclamar. Porque existia 3 tipos de buzina, ou trombeta, quem sabe na tua Bíblia falou trombeta, né? É a mesma coisa, trombeta e buzina. Para que servia? Para anunciar, para tocar. É exatamente isso. Porque uma buzina era tocada para despertar o povo, para levantar o acampamento. No tempo de Moisés, tocou a trombeta, a nuvem se mexeu, vamos junto. Tinha uma trombeta para tocar. Aleluia. A outra buzina era a trombeta para guerra. Glória. A trombeta está sendo tocada para a guerra. Amém? Como assim, irmão? Tem que entrar lá naquele bequinho para ganhar uma alma para Jesus. Tem que passar aquela valeta, aquela pontezinha. Mas eu tenho que enfrentar aquela vizinha para trazer para a igreja. Que luta, é guerra. Tem que entrar nessa guerra. Ou tu não quer ganhar alma para Jesus? Olha o ponto de interrogação. E qual é a outra trombeta, irmão? No Apocalipse, os anjos tocando as trombetas. E nós estamos esperando a última, a 7ª trombeta. Louvado é o nome de Jesus. E já foi cantado aqui que a trombeta vai ser tocada. Aleluia. Então tocai a buzina em Sião. Outra coisa que eu preciso falar. A palavra-chave do livro do profeta Joel, qual que é? O grande e temeroso dia do Senhor. É esse dia que nós estamos esperando. O grande e temeroso dia do Senhor. Se você pegar a Bíblia e fazer um estudo em cima disso, você vai se apavorar com a quantidade de vezes que diz: o terrível dia do Senhor, o temeroso dia do Senhor. Que dia é esse? É o dia do arrebatamento. É um dia que muita gente treme a perna. Não fala em arrebatamento, irmão. Misericórdia. Eu estou parado. Se Jesus voltar hoje eu fico. Temeroso, mete medo, irmão. Estou dentro da igreja, mas eu não estou preparado
preparado. Se Jesus voltar hoje, eu estou mal. Aleluia. Mas tu está aqui nessa noite. Louvado é o nome de Jesus. Então falar de trombeta é algo sério. Falar de buzina é algo sério. O temeroso dia do Senhor. E vai chegar. Vai chegar. Deus está grande aqui nessa noite, irmão. Vai chegar. Por quê? Porque o Fabrício, eu vou usar a minha pessoa. O Fabrício, irmão Júnior, ele quer aquilo, ele pensa naquilo, ele tem projeto A, tem projeto B, projeto C, e o Fabrício está gigante fazendo projeto. Mas parece que Jesus nem vai voltar mais. Esse é o pensamento do Fabrício. Ele parece que faz projeto e faz plano, e meu Deus do céu, e Jesus vai voltar? Nem me lembro disso. Só que Jesus vai voltar, irmãos. Nós querendo ou não querendo, Jesus vai voltar. Aleluia. Mas irmão, eu tenho que fazer aquilo primeiro. Se Deus te permitir, tu vai chegar lá. Senão, não vai. Aleluia. Às vezes eu até pensava quando eu era jovem, irmão Juninho. Pensava, mas se Jesus voltar agora, eu não vou conseguir casar, não vou conseguir ter família. Meus projetos vão ficar para trás, irmão. Todo mundo que já foi arrebatado e foi no céu, aleluia, queria ficar lá, porque lá é muito melhor do que aqui, meu querido. Se tu for arrebatado, não conseguiu família, tu tem certeza que tu não vai querer voltar para ter família. Porque lá no céu é uma glória, lá no céu é maravilhoso, lá no céu é poderoso. Deus está nos esperando. Mas parece que nós só queremos pensar na terra. O sangue de Jesus tem poder. Vamos pensar um pouquinho no céu. Amém? Então o contexto do livro do profeta Joel se desenvolveu nisso, num tempo de devastação de toda a terra de Judá. Uma enorme praga de lagosta tomou conta da região. Tudo se perdeu. Mas mesmo assim, a Bíblia diz, preste atenção, a Bíblia diz que tem um remanescente, um povo que não se dobra, um povo que não se entrega, um povo, aleluia, que não abre mão do reino de Deus. Eu estou sentindo Deus neste lugar. Um povo que não arreda o pé da verdade, um povo que não diz, aleluia, amém para o inimigo, um povo que quer ir para cima. E por causa desse povo, Deus fala. Por causa desse tipo de pessoa, Deus se manifesta, o Espírito de Deus ele brada, por causa desse tipo de gente que está gemendo às vezes. E agora minha plantação foi tudo por água abaixo, até as minhas sementes eu perco. Só que o profeta Abacuque ele disse, irmão Adélcio, aleluia, louvado é o nome de Jesus, ainda que o fruto da videira não dê, aleluia, ainda que isso não dê, ainda que aquilo não dê, aleluia, eu esperarei no Senhor. Isso aqui, irmãos, é fé de verdade. Isso aqui eu não estou ligado na matéria, não estou apegado nesse mundo, eu estou apegado em Deus. Se der certo, como o nosso irmão falou, glória a Deus. Se não der, glória a Deus também, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Mas como assim, irmão? Está dando tudo errado. É que nós não somos daqui, nós só estamos aqui de passagem. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. Então, para pensar um pouquinho em missão, irmão, tem que pensar nisso, que nós não somos daqui, senão nós só investimos na terra e não investimos no céu. Aleluia. Já foi falado aqui a respeito do carnê, já foi falado que missão é feita de 3 vezes, de 3 maneiras: ou eu vou, ou eu oro, ou eu contribuo. Alguma coisa a gente tem que fazer para o reino de Deus crescer, para o reino de Deus se desenvolver. Irmão do céu, o que tu está falando? É Deus neste lugar. O Espírito de Deus me trouxe aqui mais uma vez para falar conosco. Amém? Porque a palavra de Deus, irmãos, eu vou ser sincero com os irmãos, graças a Deus, né? Irmãos, essa palavra, o Marcelo disse, é de Deus, irmão, porque eu estava falando cada ano em casa. Irmão, essa palavra aqui é difícil de nós escutar, tocar e a buzina em Sião. Quem é que lembra de ouvir essa palavra um mês atrás aí? Olha aí, ó. Tocai a buzina em Sião, quer dizer, anuncia, proclama, toca a trombeta, fala que ele está voltando. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. Clamar em alta voz. Isso aqui, irmão, é ter desejo. Aleluia. Agora o Espírito de Deus deu um beliscão em mim aqui. Primeiro amor. Sabe quando tu aceitou Jesus, irmão? Quando eu ganhei Jesus na minha vida, que eu ganhei, né? Não foi eu que aceitei ele, foi ele que me aceitou.
Quando Jesus, irmão, me encontrou, eu ganhei uns 5 ou 6 na arrancada assim, Maciel. Ganhei meu irmão, que nem se fala quem ele era. Ganhei o vizinho dos fundos, o vizinho do lado, aleluia, fui ganhando. Eu ganhei mais de 10 na verdade, agora eu lembrei. Mais de 10 eu ganhei para Jesus na arrancada, em menos de um ano. Por quê? O primeiro amor, o Espírito de Deus explodiu dentro de mim, e eu queria falar de Jesus para as pessoas, porque eu me colocava no lugar delas, eu chorava, eu gastava dinheiro, procurando alegria, felicidade, joguei muita coisa fora, porque eu queria ser feliz. E eu pensava, aquele lá era meu amigo, aquele lá era minha amiga, aquele era meu amigo, eles estão que nem eu, perdido, achando que vão ser felizes. Agora que eu sei que o que é ser feliz, é ter Jesus na vida. Então saí proclamando, criamos um grupo de evangelismo, hoje eu vou falar um pouquinho. Criamos um grupo de evangelismo, irmão Silvio. Em um ano, nós lancemos mais de 5.000 folhetos, irmão Vino. Uns 5, 6 rapazes, em um ano. Evangelizemos nas faculdades, no centro da cidade, os bares do bairro onde eu morava, nós evangelizemos tudo, todos os bairros, não ficou um para trás, todos os botecos nós ia lá. Jesus te ama. O primeiro era o dono do bar. Jesus tem algo na tua vida, e nós evangelizamos, fizemos limpar, e hoje onde era boteco tem igreja. Louvado é o nome de Jesus. Hoje onde tinha alguém se matando, tem gente dando glória a Deus e dizendo aleluia, porque o Espírito Santo de Deus está na terra bradando para salvar as almas. Por isso que Jesus não voltou ainda. Por que Jesus não voltou ainda, irmão? Porque a Bíblia diz que Ele está esperando que alguns se arrependam, Léo. Tem gente para nós ganhar para Jesus ainda. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. E às vezes a gente não quer falar nada. Oh glória, aleluia. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Então o que a Bíblia está dizendo, irmão? Às vezes a gente fala de Jesus, porque eu já vivi isso também. Tu entrega um folheto, a pessoa amassa o folheto na tua mão, vira a cara e sai falando mal. Faz parte? Infelizmente, Jesus disse, parte da semente cai numa terra boa, parte da semente cai no meio das pedras, parte da semente o sol mata, mas parte da semente brota. Aleluia. Então nós não sabemos quem vai e quem não vai, e o que nós temos que fazer é lançar a semente da palavra de Deus. O Espírito de Deus está poderoso aqui nessa noite. Oh glória! Ah, mas ficaram meio perturbados, está se cumprindo a Bíblia, porque a Bíblia também diz que alguns vão ouvir, mesmo sem querer. Está entendendo o que é isso? Mesmo sem querer, irmão Elton, eles vão ter que ouvir a palavra de Deus. Ah, mas aquela minha vizinha, ela é chata mesmo, se eu for falar de Jesus para ela, é capaz dela botar a boca em mim. Pois é, mas tu tem que experimentar. Se ela botar a boca em ti, tu pede perdão, me desculpa, não falo mais. Mas daí tu já lançou a semente. Agora tu ora e pede para outra pessoa vir pregar também. Daqui a pouquinho outra pessoa fala quando vem a pessoa está dentro da igreja. Olha lá minha vizinha, foi o que aconteceu comigo. Por quê? Nós temos que lançar semente com fé. A Bíblia diz, aleluia, que bem-aventurado é aquele que sai levando a boa semente chorando. Voltará com seus molhos alegre cantando. Por quê? Porque não é nossa semente, é a palavra de Deus, irmãos. Mas nós temos que ter essa ciência, porque senão nós ficamos tateando, perdendo tempo e deixamos de ganhar alma para Jesus. Aleluia, oh glória. Então, mas o que eu quero falar um pouquinho é sobre buzina, né? O que é a buzina? Buzina é a capacidade que nós temos de anunciar a palavra. A buzina fala de voz, de ação, né? De proclamar. Então a nossa boca para Deus, ela é como uma buzina, como uma trombeta. Quando alguém canta e diz Jesus está voltando, é como se uma trombeta fosse tocada no mundo espiritual. Para uma pessoa que está parado, sentado no meio das trevas, dizer Jesus está voltando, ele se acorda. Como assim Jesus está voltando? E se eu estiver assim dessa maneira, o que vai acontecer comigo? Tu não precisa nem responder, a pessoa já fica numa reflexão. Então nós temos que falar, Jesus está voltando. Aqui, irmãos, eu vou falar um pouquinho, vou dar liberdade para Deus, que eu estou falando coisa que eu nunca falei. Lá no Rio Grande do Sul, aqui eu não vi ainda, pastor, mas lá no Rio Grande do Sul teve um ministério lá que recebeu uma revelação de Deus, e eles lançaram, irmão Wellington, em todos os postes da cidade, quase todos, 50% para não mentir,
dos postes da cidade, que era de madeira. Eles pregavam uma latinha, pegaram aquelas latinhas de azeite, cortavam e pintavam branquinho, com uma banda em cima vermelha, em cima e embaixo, escrita: Jesus breve voltará. E saíram pregando nos postes da cidade. Em todo o Rio Grande do Sul, tu ia, tinha poste escrito: Jesus breve voltará, Jesus breve voltará. E aí as pessoas que estavam paradas, quando passavam pelo poste, lembravam: Jesus breve vai voltar, eu tenho que voltar para a igreja. Alguém que não conhecia Jesus: Jesus breve voltará. Daqui um pouquinho se batia com o crente e ele perguntava: o que é aquelas plaquinhas que tem nos postes? É um aviso que Jesus, o nosso rei, ele vai voltar. Aleluia. Mas quando Jesus voltar, irmãos, quando Jesus voltar, aí é que vem o detalhe. Aleluia. Por quê? Porque nós temos que apresentar alguma coisa para Jesus. Nós temos que ter frutos para Jesus. Esse fruto que a lacusta comeu, que era as plantações dos judeus, dos israelitas, que deixaram eles com fome, com miséria. Esses frutos, o inimigo está comendo hoje. Os frutos da igreja, irmão. Os frutos, as plantações da igreja. Porque tem uma outra passagem que diz: lançai a foice, porque a seara já está madura. E cadê os frutos? O inimigo está roubando. A lacusta, porque lá no Apocalipse os demônios são simbolizados nas formas de gafanhoto. Então estão comendo os frutos da seara de Deus. E nós vamos deixar? Não, nós vamos se posicionar. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. E dizer: aqui no bairro Bela Vista não, a lacusta não vai entrar. Nós vamos ganhar os molhos para Jesus. E eu fiquei feliz sentado ali, porque hoje eu vi um monte de rosto que eu não tinha visto aqui ainda. É Jesus que está salvando, irmão. É o Espírito de Deus que está na última hora tocando a trombeta. Oh, Jesus está voltando. E o povo está voltando também. O povo está vindo para dentro da casa de Deus. Mas nós não podemos parar por aí. Vamos apertar um pouquinho. O relógio está ajudando. Todo crente, irmão. Todo crente, preste atenção agora. O irmão Fabrício não veio aqui para xingar ninguém, julgar, criticar. Não, o irmão Fabrício quer ser bênção na tua vida. Você sair daqui consciente que você é um ganhador, uma ganhadora de alma. Ô glória. Todo crente, irmão, todo crente, independente, está ali, irmão, ó, fazendo libras ali, ó. Isso é Deus. Mas eu não sei nem falar, mas ó, aprende. Isso é missão. Aleluia, alguém tem que pagar o preço, alguém tem que entrar na fila. Mas como é que a gente vai ganhar essas pessoas, irmão? Eu não sei nem falar direito com quem me escuta, imagina falar com quem não escuta. Pois é, tem um preço a pagar. Eita glória, Bela Vista é uma bênção, né? Então, todo crente, escute isso aqui, todo crente, não é, eu comecei ontem, vamos pegar devagar contigo, de leve, mas todo crente, eu costumo dizer, a partir dos 5 anos de fé. Irmão Gercinho? 5 anos de fé, o camarada já vem na escola bíblica, já vem nos cultos de ensino, já tem um conteúdo, né? Não é uma criancinha espiritual. 5 anos de fé, o resto eu vou perdoar hoje. Estou brincando. Mas o que eu quero dizer? Entender o que é o Evangelho, entender quem é Jesus, entender o que é salvação. Irmão, tu já está no compromisso de falar de Jesus. Irmã, tu já está no compromisso de dizer para alguém que Jesus quer salvar. Irmão, mas eu tenho vergonha. Eu sou encabulado. Então o Espírito de Deus te pegou aqui nessa noite. Amém? Porque não tem escape, irmão. Hoje nós temos com as redes sociais, aleluia, escancarada para nós falar de Jesus. Nós estamos com as redes sociais hoje de portas abertas. Claro que não dá para falar muita coisa, né? Tem que ir com calma, porque alguns são bloqueados. Mas se tu falar de tranquilo, só de Jesus, como o irmão falou, o nosso país ainda permite falar de Jesus, irmão. Será que nós vamos ter que esperar o evangelho ser proibido para começar a pregar? Tomara que nunca aconteça, né? Sangue de Jesus tem poder. Mas é uma coisa para nós pensar. Está aí as redes sociais. Irmão, mas mesmo assim eu tenho vergonha, daqui a pouco vou mandar um xingão para mim. Aí tu disse que mandou sem querer.
Uma mentirinha santa. Mentira, né? Foi sem querer, me desculpe, não vou mandar mais. Mas já manda um versículo, daqui a pouco a pessoa, muito obrigado. Aquele versículo que tu mandou, meu Deus, credo, estou pensando até hoje. Deus vai te usar, meu querido. Deus vai te usar, minha querida. Entenda o mistério de Deus. Nós temos que ganhar alma para Jesus. Irmão, eu queria ser missionário lá no Japão. Eu queria fazer missão, sabe aonde? Lá em Brasília. Pensa fazer missão em Brasília, que barbada, né? Nem lomba não tem, só os... Meu filho, vem cá, vou te dar uma ofertinha abençoada. Fazer missão em Brasília. Não, irmão. Nós podemos fazer missão de diversas formas, mas nós temos que fazer. Amém? Então todo crente tem que ter o desejo de ganhar. Meu irmão, eu não tenho. Então depois nós vamos orar e tu vai dizer, Jesus, tem algo errado. Tem algo aqui no meu coração que não está certo. Eu não estou com vontade de ganhar alma para ti. Jesus, o que está acontecendo? O Espírito de Deus, presta atenção. O Espírito de Deus, ele vai fazer uma revolução no teu coração e te botar na linha certa. Como assim, irmão? Porque é verdade. Pastor, o senhor não me conhece, né? Os irmãos aqui já me conhecem um pouquinho mais. Eu sou gaúcho, vim do Rio Grande do Sul, tá ali minha esposa. Nós estamos aqui desde 2018. E para bondade de Deus, nós atendemos congregação 7 anos e meio. Atendemos trabalho lá no Rio Grande do Sul. Então a gente sabe o que é ser um dirigente, um pastor local, né? Cuidar de igreja, a gente sabe. Então não estou aqui batendo em ninguém, não, é só para nós entender. E o senhor sabe o que eu estou falando, os irmãos sabem. Tem gente dentro da igreja, irmão, aleluia, eu tenho que falar, o Espírito de Deus está me impulsionando, isso aqui não está nada ali. Que parece que eles querem tirar as pessoas para fora. Em vez de trazer para dentro, querem botar para fora. O sangue de Jesus tem poder neste lugar. Eu vou falar porque isso aconteceu comigo. Às vezes tu leva meses tentando envolver uma família para trazer para a igreja. Daqui um pouquinho um santarrão, uma santarrona vai ali. Eu não sei porque tu está aqui desse jeito. Porque tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí todo o meu trabalho, o trabalho dos obreiros vai por água abaixo. Por quê? Porque o Fabrício, em vez de ganhar, bota para fora. Tira de dentro. O sangue de Jesus tem poder. Se tu vê uma alma aqui, meu querido, e eu já vi nesse lugar, glória a Deus, pessoas de outro gênero, bem capaz que eu vou pregar para aquilo lá. Bem capaz, não é alma. Alma. Jesus não perguntou se era desse jeito. Não, Jesus disse assim, todo aquele, preste atenção, todo aquele e toda aquela que vinha a mim, Jesus falou, não é o Fabrício, que vinha a mim, pode estar quebrado, pode estar lambuzado, pode estar do jeito que for, eu não lançarei fora. Irmão, se o Hitler tivesse arrependido, ele ia para o céu. É só para ter um exemplo. Os maiores terroristas, que já está acontecendo, se pedir perdão para Deus, Deus salva. É Bíblia, Isaías diz, mesmo que os teus pecados forem mais vermelhos que a escarlate, as tuas roupas vão virar branca como o carmesim. Alva neve, é Deus, irmão. Então para nós ganhar alma, nós temos que entender primeiro o que é salvação, o que é evangelho, porque às vezes nós criamos um rótulo, aleluia, uma ditadura, criamos uns critérios que nem está na Bíblia, para fazer as pessoas aceitar Jesus. Não, tem que ser desse jeito. Eu posso ir lá na tua igreja? Pode, mas tu tem que ir assim. Não, senhor, vem do jeito que está. Porque acontece, não, faz isso e faz aquilo. Não, irmão, traz para cá. Como é que tu vai tirar as escamas de um peixe se o peixe não está pescado ainda? Aleluia. Misericórdia, eu vou ter que bater palma para ti daí, né? Tirar as escamas do peixe se o peixe nem está pescado ainda. Mas eles querem fazer assim. Não, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo primeiro, mas a pessoa nem aceitou Jesus ainda. Calma, irmão, entenda que o amor de Deus é tremendo. A Bíblia diz assim, olha só, que quem ganha uma alma, cobre uma multidão de pecado. Aleluia. Aonde que está isso, irmão? Está na Bíblia, no livro de Tiago. Então o Espírito de Deus. Só que eu tenho que falar uma coisa, irmão, mas eu nunca me passou isso pela cabeça. Eu acho que para as pessoas aceitar Jesus tem que ser meio parecido comigo.
Tem que ser meio que nem eu, assim, senão acho que não vai, não dá certo na igreja. Não, irmão. Aleluia. A Bíblia diz assim, ó, que tem que nascer de novo. Entende isso aqui? Irmão, eu não tenho um sentimento de ganhar alma. Então aqui nasceu um ponto de interrogação. Novo nascimento. Quem já ouviu falar em novo nascimento? Levante a mão, por gentileza. O que? Levante a mão, fica com a mão levantada, por gentileza. Tem gente que parece que não ouviu. Novo nascimento é o que acontece quando tu encontra Jesus. Tu aceitou Jesus, o que acontece? O novo nascimento. Deus vai fazer milagre aqui nessa noite. O novo nascimento. O que é o novo nascimento, irmão Fabrício? Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Deu um nó na cabeça. Como assim? Como é que um homem velho que nem eu, quase 80 anos, vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, rapaz, eu estou falando nascer da água e do Espírito. É algo dentro de ti que vai acontecer, um milagre. Tu vai nascer de novo, tu vai se sentir outra pessoa, aquele fardo vai embora, a alegria que tu pagava não precisa mais, ela vem de graça. Isso é novo nascimento. Tu começa a viver uma outra história, tu vira outra pessoa, porque acontece um milagre dentro de ti. Olha o mistério. O milagre começa por dentro, é de dentro para fora. Amém? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque quando é de fora para dentro é meio perigoso, mas quando é de dentro para fora, louvado é o nome de Jesus. Eu estou sentindo o mistério de Deus aqui nessa noite. Tem que ser de dentro para fora, porque Jesus falou, é do Espírito, a água da palavra e nascido do Espírito. Aí o que acontece? Acontece isso. Vamos comigo lá na igreja. Irmão, eu era assim, Marcelo. Quando não ia, não descansava. Todo domingo eu pegava um. Hoje eu vou lá na casa do fulano. Querido, e aí, tudo bem? Tudo certo? Como é que tá? Chegava aí por umas 5 horas da tarde. Às vezes até um cafezinho sair. E aí, rapaz, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, e você? Tudo certo? Eu agora estou na igreja. Tá, mas o que tu veio fazer? Eu vim para te convidar para ir no culto. No culto? Na minha igreja ali, rapaz. Nós éramos muito amigos no mundo. Nós fizemos muita festa e eu estou sentindo algo muito bom, quero repartir contigo. Vamos lá para te ver, se tu não gostar, não precisa ir mais. Mas se tu gostar, aleluia, eu vou ficar muito feliz. Para a glória de Deus, irmão Deus. Aleluia. Mais de 10 nós ganhamos assim para Jesus. Então o que eu quero te dizer? Desejo de ganhar alma para Jesus. Hoje tem pastor, hoje tem missionário, hoje tem pessoas, irmão, rodando o mundo, mais que eu, fazendo mais que eu, porque eu lancei a semente. Está entendendo? Então nós temos que ter desejo de ganhar alma. Mas tem um detalhe: como adquirir esse desejo? Irmão, não tenho. Então depois nós vamos orar e tu vai dizer: Jesus, com sinceridade, eu preciso ter desejo de ganhar alma, Jesus. Meus parentes estão se perdendo, a minha família está se perdendo, o fulano está parado, aleluia, faz anos e eu não faço uma visita. O que aconteceu comigo? O primeiro amor morreu? Não sei. Mas o Espírito de Deus, Ele quer te ajudar a ganhar alma. Aleluia. Então tem que nascer, acontecer algo dentro de ti. Já estamos parando. Resgatar. O amado leu ali, 2 Coríntios 5,18, ministério da reconciliação. Se puder botar ali, por gentileza, na tela ali, faça favor aí, meus queridos. 2 Coríntios 5,18. Nós já vamos parar. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu, não emprestou, não alugou, não financiou, Ele deu, o ministério da reconciliação. O que isso aqui quer dizer, irmão? Que cada crente tem o ministério da reconciliação. O que é isso, reconciliar? O camarada está desligado, o camarada está afastado, o camarada não pertence a esse reino, o camarada está no reino das trevas, é isso, nós estávamos lá. Mas daqui um pouquinho veio alguém que estava com o ministério da reconciliação ligado em Deus e disse: Fabrício, vem para cá, rapaz, aqui é melhor.
me reconciliou com Deus. Está entendendo? Ministério da reconciliação. Eu não tenho, tem sim, está escrito aqui, que Deus deu para nós. Ministério da reconciliação. Ligar as pessoas novamente com Deus. Isso é evangelho. O que é evangelho, irmão? Até me esqueci. Evangelho quer dizer boas novas de salvação. Não é más novas, não é boas novas. Porque infelizmente, às vezes, em vez de a gente falar de coisa boa, nós falamos de coisa ruim. As más novas, não, boas novas, isso é evangelho. Como é que tu vai ganhar uma pessoa para Jesus falando de problema? Não, porque lá na minha igreja, o irmão logrou o outro mentiu para o outro, e o outro fez aquilo. Vai ganhar como, irmão? Quem é que vai querer vir para a igreja assim? Falar de coisa boa. Jesus salva, Jesus cura, como o irmão disse, Jesus batiza. Quem é que não sabe falar isso? Amém? Aleluia! Oh, glória! E para nós chegar no final, Efésios 2:2, olha só, porque já foi falado aqui e eu vou repetir. Bater no peito, irmão. Crente não pode bater no peito. Não, porque eu sou da Assembleia de Deus. Eu sou do círculo de oração. Eu sou do departamento tal. Entendeu? Tem que me respeitar. Está batendo no peito. Não, porque comigo é assim. Se não for desse jeito, não dá certo. Às vezes a gente vê essas coisas, irmão. É? Mas olha aqui o que diz Efésios 2:2. Nós, se quiser botar, pode botar. Nós, todos nós, irmão Juninho, andava nas trevas, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Era a mesma coisa que operava em nós. Nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é esse? Satanás. Vai para lá, Fabrício. O Fabrício ia. Vem para cá, Fabrício. O Fabrício vinha. Tudo mandado pelo capeta. E agora não manda mais. Agora quem manda é Jesus. Ô glória. Agora quem manda é o Espírito Santo. Agora quem manda é o Espírito de Deus. Aleluia. Por quê? Porque eu passei a experiência do novo nascimento. E a Bíblia diz que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Romanos 10:14, se eu não me engano. Então nós temos que entender, irmão, que para nós dar fruto, nós temos que estar ligados na videira. Amém? João 8:34 fala do escravo do pecado, mas não vou entrar nesse detalhe. Então, nós estávamos assim, irmão, já estou concluindo, agora vamos parar mesmo. Nós andávamos assim, desgarrado como ovelhas, né? Então eu já falei aquele versículo, Jesus disse: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma lanço fora. Mas eu era ladrão, não interessa, vem. Ah, mas eu matei, não interessa, vem. Ah, mas eu fazia aquilo, não perguntei, eu disse que vem a mim. Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lanço fora. Que palavra abençoada, né, irmão? Coisa boa. Graças a Deus, a palavra caiu como uma luva na minha vida. Eu estava devendo para Deus e aceitei Jesus e tudo isso foi embora. Que bênção, né? Só que antes de Jesus falar isso, irmão, todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lanço fora, Jesus disse assim, ó, pena que eu não marquei o versículo agora. Ninguém, Jesus disse, ninguém vem a mim se o meu Pai não enviar. Se alguém achar, pode me falar. Ninguém vem a mim se o meu Pai não enviar. O que quer dizer isso, irmão Elton? Que Jesus, através do Espírito Santo, o Fabrício está lá no mundo jogado, coitadinho, está lá no Passa 20, lá na... Vocês sabem o que eu estou falando, né? E aí o que acontece? Ninguém vem a mim se meu Pai não enviar. O Espírito de Deus foi lá no mundo e constrangeu o Fabrício. Rapaz, sai dessa vida, para com isso. Onde é que vai dar a tua história, rapaz? O Espírito de Deus começou a me envolver, porque a Bíblia diz, o irmão citou, que ele convence do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito de Deus começou uma obra em mim.
Aleluia, louvado é o nome de Jesus. E quando alguém me convidou para ir na igreja, a semente já estava brotando. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. E o Fabrício veio, e Jesus pegou todo o fardo e jogou fora. Então o que eu quero te dizer? Porque às vezes ele diz assim, misericórdia, mas aquele lá não tem jeito, porque eu já falei de Jesus, eu já preguei, já cantei, já fiz campanha de oração, acho que não tem jeito, eu desisti. Não. Por quê? Porque às vezes a gente cansa, né, irmãos? Misericórdia, que lá eu acho que não tem mais jeito. Tem sim. Por quê? Perseverança. Vamos se colocar de pé. Nós temos que perseverar na caminhada. A Bíblia diz, perseverando salvarei as vossas almas, ganharei. Então o que eu quero te dizer? Que às vezes a gente julga demais, a gente critica demais, a gente questiona demais, a gente põe pedra de tropeço demais, e quer ganhar de menos. Quem faz a obra é Deus, irmão. O nosso papel é lançar semente. O nosso papel, aleluia, é fazer o que Jesus disse: eu vos transformarei, eu vos farei pescadores de almas. Aleluia. E aí Jesus disse que aquela semente que cai numa terra boa, ela produz 30, 60 e 100. O que isso quer dizer? Que nós temos que dar fruto, irmãos. Querendo ou não querendo, nós temos que dar fruto, irmão. Deus vai ter que fazer algo na minha vida, irmãos. O Espírito de Deus vai ter que fazer uma revolução na minha história. Mas eu queria fazer alguma coisa. Então, enquanto Ele não faz essa revolução, porque o Espírito Santo é educado, às vezes ele leva anos para convencer o Fabrício de uma coisinha desse tamanho. Ajuda, contribui, pega um carnê, pelo menos isso. Vamos ajudar o reino de Deus a crescer. Amém? Eu quero orar nessa noite. Posso orar, pastor?